Entrar na minha live, né? Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. A Natália já entrou. Prima, tudo bem? Renato, o Oscar, Ana Paula. Deixa eu. Sim. Estamos organizando o ambiente aqui. Chama o Paulo. Cadê aqui? Paulo Oliveira daqui a pouco vai estar aqui com nós. Espero que vocês tenham gostado da live de ontem. Tive alguns bons feedbacks aí, fico feliz, pessoal. Espero estar ajudando-os neste momento. Buenas noches. Léo, tudo bem? Para quem viu aí as postagens, hoje nós vamos falar sobre economia e finanças. Deixa eu ver aqui. Tadadã. O Isaac aqui está pedindo. Quem participou lá do curso da Consciência Cristã, foi um evento que eu fiz aí durante o carnaval junto com o Paulo. Aqui, ó, o Paulo entrou. Já vou chamar ele para a live. Aí a gente vai passar assim, Isaac, nos próximos dias aí. A gente está montando material para vocês, tá? Vamos lá, cadê o Paulo Oliveira? Estamos aguardando. Opa! Eu não estou Ei, ouvindo. Paulo, tudo bem? Não estou ouvindo. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está de microfone? Alô? Pode ser isso. Agora eu ouvi. Agora ouviu? Então, Você me ouve? então está tudo certo. Sim, eu ouço muito bem. Deixa eu ver aqui se esse é o lapela que está com problema. Legal, pessoal, já batemos aí 20 pessoas, ó. Estamos começando a live ainda. Legal. Ontem a gente chegou a ter 95 pessoas e foi bem bacana. Fica. Bom, pessoal, como vocês sabem, né, a gente está na Semana do Empreendedor Criativo. Essa é a segunda da live dessa semana. A primeira foi sobre família, porque a gente entende que a família é um fundamento dos negócios, né? Todo negócio envolve pessoas, toda pessoa, querendo ou não, está envolvida em uma família, em um contexto familiar. A gente bateu bastante nessa tecla ontem com o Paulo Gomes. Hoje a gente está aqui com o Paulo Oliveira e vamos falar de economia e finanças, que é talvez aí o segundo pilar dos negócios, né? Gente, não sejam, como é que a gente brinca? Não sejam Nutella, tá? Negócio sem lucro não existe, tá? Não é só para querer fazer propósito e não sei o quê. Se não dá dinheiro, não tem negócio, não adianta. Eu acho que essa crise vai mostrar muito para a gente algo que já vinha aparecendo um pouco com algumas crises de startups que estavam rolando agora nos últimos meses, que
que esse negócio de ficar vivendo do seu caixa ou só do dinheiro do investidor, tudo mais, tem a tendência de ou acabar ou minguar muito. O negócio ele tem que ser sustentável. Então eu convidei aqui o Paulo, eu acho que é o maior expert que eu tenho aqui no meu networking hoje. Eu queria que o Paulo se apresentasse aí, Paulo, para a gente começar a debater um pouco do impacto da economia e das finanças durante essa crise aí, pós-crise, de preferência. Ainda não, né? Ok. Boa noite a todos aí. A você, Haroldo, é um prazer estar aqui. Harold, fazer um live desse aqui, sobre esse tema aqui. Acho que é a primeira vez que estou falando no Instagram. Não costuma ser Legal. o tema dos Instas, né? Mas eu sou Paulo Oliveira, eu fui durante 20 anos diretor de tesouraria de alguns bancos de investimento internacionais. E depois disso, era um grande cliente da Bolsa de Valores, na época a BMF e a Bovespa. E então houve um grande trabalho lá na Bolsa para montar o comitê de ética, que me convidaram a participar para estruturar o comitê de ética. Depois disso veio a desmutualização e eu participei muito fortemente desse processo de como seria a Bolsa depois do IPO, da desmutualização. A gente montou aquilo que foi conhecido no mercado como PQO, um Programa de Qualificação Operacional das Corretoras. E aí eu recebi o convite de ser o CFO da BMF e um ano depois o convite para ser um dos vice-presidentes da BMF Bovespa, quando as duas bolsas se juntaram em 2008. Então minha vida é mercado de capitais, negócios. Depois de sair da bolsa eu estou envolvido com startups, aceleração, tenho uma aceleradora, invisto em várias empresas, sempre na área de tecnologia e inovação. Começou com fintech, mas depois ampliou o espectro de empresas que estão sendo investidas. E estamos agora nesse ambiente digital, né, que é o momento, é o assunto do momento. Exatamente. E, Paulo, você comentou aí que houve essa grande fusão justamente em 2008, que foi a grande crise que a gente passou, pelo menos a minha geração, né? Você deve ter passado por algumas outras, mas que paralelo você faz, se é que tem algum, com o momento que a gente está vivendo agora? E quais foram os desafios que a Bolsa viveu naquela época, já que era um momento de crise e uma fusão, né? Na verdade, assim, o processo das bolsas culminou com o IPO em 2007, que foi um momento em que está todo mundo muito otimista, né? E o Brasil num momento excelente, o mundo inteiro falando do Brasil. Em 2008, a bolsa atingiu o máximo dela, histórico, que na época era 74 mil pontos. E aí veio a grande crise. Em setembro de 2008, quando caiu, que o governo americano resolveu que não ia segurar a crise do mercado financeiro, ia deixar falir o Bear Stearns. Eu estava nos Estados Unidos, estava sendo convidado para falar numa conferência de mercado financeiro promovida pela Bolsa de Chicago. E o outro conferencista lá, o keynote speaker, nós estávamos numa conferência lá conversando juntos na mesa, era o Tony Blair. Tony Blair foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante muito tempo e estava falando sobre o mundo, né? Então eu estou contando essa história para contextualizar a sua pergunta aqui, porque a pergunta que foi feita para o Tony Blair foi quais são os grandes desafios do mundo hoje? E ele começou a listar os desafios colocando o desafio da imigração, que naquela época já era substancial e hoje é muito maior. Então, essa imigração para a Europa de refugiados, de árabes, e a mobilidade entre os países que cria problemas de fronteira, que deu origem ao Brexit, na saída da Inglaterra do mercado comum. Um dos motivos foi esse, né? O segundo que ele colocou foi Rússia. Então, o papel da Rússia nessa tensão no final do Império Soviético, da polarização esquerda-direita no mundo, mas o que ia acontecer com a Rússia, uma potência militar, potência nuclear, e é estranho que você vê que nessa crise aqui não se fala em Rússia, né? Rússia não tem vírus na Rússia. E depois a questão da China, que é um grande player mundial, e nessa crise aqui, de onde veio a própria epidemia, né, começa na China. E ele fala de Israel, do terrorismo, da questão islâmica, árabes e judeus, que é sempre centro da atenção no mundo. E quando acabou aquilo tudo, né, eu fiz uma pergunta para ele lá. Falei,
eu queria fazer uma pergunta na direção de que tudo que você falou tem a ver com conflitos leste-oeste, porque é a questão Ásia, Europa, Oriente Médio, Europa, Rússia, Europa, Ocidente, Oriente, a tensão leste-oeste, que domina o palco mundial. Eu sou do Brasil, Brasil é totalmente sul, né, como eles falam lá para a Austrália, Down Under. Então, como é que a gente vê essa relação norte-sul na discussão do leste-oeste? E ele deu uma resposta muito política, falou, não, o Brasil é importante, é um país, tal, falou, não disse nada, né, stop. E aí, quando acabou, o presidente da Bolsa de Chicago, ele falou assim, olha, Paulo, eu quero dizer para você que o Tony Blair não deu a resposta, mas para nós, BRICS começa com capital B, quer dizer, a sigla BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia e China, começa com B maiúsculo, que é o B de Brasil. Então, eu acho que o Brasil tem um papel preponderante nessa crise. A diferença de 2008 para cá é que todas as crises estão cada vez mais globais e mais rápidas. Então, na crise de 2008, foi uma crise financeira, né? Não foi uma crise de... o primeiro motivo dela foi financeiro. Essa aqui também é uma crise financeira, talvez maior até que a de 2008, mas ela é motivada pela questão de saúde. Então, naquela crise de 2008, as pessoas achavam que não ia chegar aqui. Né? O presidente mesmo falou que aquilo era uma marolinha, que ia passar, que o Brasil não ia ser afetado. E foi uma frase famosa essa aí, né? da marola. E foi um tsunami. Então, a Bolsa foi lá para 45 mil pontos, caiu quase pela metade, e a economia, o PIB perdeu muito, e depois o Brasil recuperou. Então, as crises estão cada vez mais globais e cada vez mais imediatas. E esta crise aqui, do ponto de vista de saúde pública, é uma crise relevante, porque muitas pessoas estão morrendo, mas em termos absolutos, não em termos relativos, ela não é muito grande, não. Você pensar quantas pessoas vão morrer de coronavírus e qual que é o impacto disso na saúde pública mundial, tem problemas muito maiores do que esse que afetam a saúde pública do mundo, doenças que realmente são muito, muito mais perigosas para a própria sobrevivência da humanidade. Agora, o efeito financeiro que ela tem é muito, muito, muito maior do que as demais, porque literalmente está parando o mundo inteiro em 3 meses. Então, e isto é absolutamente novo, isso é absolutamente radical, isso é absolutamente inevitável. Então, ninguém no mundo se atreve a dizer que isso é uma marola que não vai passar, que vai passar. Países da Escandinávia, ou mesmo a Inglaterra, começaram com um approach de que eles iam usar uma imunização natural, que não ia fazer nada, é uma gripe, então deixa todo mundo pegar a gripe e depois a vida continua. E já descobriram que não podem fazer isso. Já descobriram que não dá para tratar isso como se não existisse e o mundo inteiro vai lá e nós estamos aqui. Então, esta crise ela tem uma peculiaridade maior do que todas. Agora, também tem um lado positivo que você se globaliza também na resposta. Então, a maneira de resolver para a crise é muito, muito, muito mais global do que as demais também foram. Legal, eu não tinha parado para pensar nisso, né? E uma pergunta, Paulo, a gente está vendo aí o banco, o Fed lá dos Estados Unidos, o banco central deles, fazendo umas propostas que parecem meio absurdas. Assim, vamos salvar todo mundo, vai ter dinheiro infinito, e a gente vai recuperar rápido isso. É plausível isso do ponto de vista macroeconômico, no modelo que a gente tem hoje? Corre o risco de grandes países quebrarem, entre aspas, ou não? Grandes países quebrarem não, mas assim, também isso já foi dito bastante em 2008, né? É o termo que eles usam para o terremoto lá na Califórnia, que é o chamado The Big One, né? Quer dizer, tem um monte de terremoto, mas quando vier o Big One, aí como é que vai ser? Quando vier o grandão, que vai pegar forte. Então, todos estão esperando que essas crises na escalada que elas estão tendo, vai chegar uma hora que vai derrubar. E realmente esse é um problema, na minha avaliação, não é agora com essa que vai acontecer isso, mas está clara a posição dos bancos centrais, que a única maneira que eles têm para resolver o problema é aumentar a liquidez. Então, o que eles fazem, que é uma cartilha, é injetar dinheiro na economia para ativar a economia. Então, baixa a taxa de juros,
aumenta a atração de pessoas para fazer negócios, para empregar, para assumirem riscos, né? E isso gera empregos e a economia começa a andar. Então, a lógica de resposta para as crises no mundo, ela foi mudando bastante. Talvez a maioria das pessoas que estão aqui nessa live nem saiba o que é o G7, ou o Clube de Paris, que era, na época da dívida interna e externa, nos anos 80, era o grande xerife do mundo. Eram os países ricos, né, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, que decidiam tudo como ia acontecer para o resto dos países. Todos esses países eram europeus, Estados Unidos e Japão. Então, o G7, politicamente e economicamente, controlava o mundo. E tinha debaixo de si o FMI, que era dinheiro deles também, para poder ajudar a alavancar as crises dos países, como o Brasil, que tinha crise de dívida. Então, dinheiro era uma solução a juros. Então, as pessoas recebiam dinheiro, se endividavam, e aí descobriram depois, na dinâmica das crises dos anos 90, dos anos 2000, que endividar um país para poder tirar ele da crise não resolveu o problema. Então, essa crise dos anos 2000 é uma crise que, em vez de você cobrar caro, você cobra barato. Você dá dinheiro, aumenta a liquidez do sistema e faz com que a economia retorne. A questão é que já foi feita essa medida, o mundo está num ambiente de juros muito baixos, e agora isso é uma coisa realmente que é problemática para o Brasil neste momento, porque para atrair capital, o que acontece na crise, é um assunto mais, talvez, vasto que dá para falar aqui, mas o que acontece na crise é o que eles chamam de flight to quality, ou seja, o dinheiro voa para o lugar onde tem mais qualidade. Qualidade, sim. E qual que é esse lugar? Esse lugar é os Estados Unidos. E a coisa mais maluca que aconteceu em 2008 foi que o país que originou a crise, porque foi o sistema financeiro americano que foi quebrado, o sistema de savings and loans dos Estados Unidos destruído, os grandes bancos americanos ajoelhados, então a economia financeira americana estava totalmente abalada, e onde o dinheiro foi? Para os Estados Unidos. Então, todo mundo tira dinheiro dos seus países e leva para os Estados Unidos. E o dólar aprecia e as demais moedas depreciam. Então, esse é um padrão que vem em todas as crises. E aí o Brasil sempre utilizou de mecanismo para poder puxar esse dinheiro de volta. Então, lá na época dos governos Fernando Henrique, foi feito isso com taxa de juros. Então, eles aumentaram muito a taxa de juros. A taxa de juros média anual estava por volta dos 40%. Ela teve pico de 80%. E com isso, o dinheiro barato lá fora era irresistível você colocar dinheiro caro aqui dentro. E é o que esse modelo que o pessoal chama de rentista, né? Que é dinheiro vem para cá não para produzir, não para investir, não para nada, mas para ganhar mais dinheiro. E o Brasil se endivida, a Selic lá em cima, o Tesouro paga e criou então essa bola de neve que agora nós não conseguimos mais. A segunda razão para atrair dinheiro é com investimentos. Então, teve todas as privatizações, a infraestrutura. O Brasil é um país super carente de infraestrutura. E se há uma coisa boa no mundo, é investir no Brasil. E isso é uma coisa que acho que nós aqui brasileiros temos que tomar muito cuidado para não esquecer. Que nós não somos iguais ao resto dos países. O Brasil ele é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Ah, mas quinto? Puxa vida, mas assim, o primeiro é a Rússia, que tem metade mais um lá, congelada na Sibéria. O segundo, Canadá, igualmente. China, deu para ver agora nessa crise, toda a China está para o leste lá, porque do centro para o oeste é deserto e é inabitado. Densidade muito baixa. O quarto é Estados Unidos. Aí sim é um país para se comparar muito, porque ele é só quarto porque tem o Alasca, inclusive. Né? Em terras contínuas o Brasil é maior. O Alasca também não é tão povoado assim, mas tem bastante riqueza natural. Então, os Estados Unidos é um país respeitável em termos de tamanho geográfico. E o quinto é o Brasil, totalmente aproveitável. Então, em termos de potencial de riqueza, o Brasil e os Estados Unidos são incomparáveis no mundo. Terra, riquezas naturais e minerais. Segundo, o Brasil está entre os 5 maiores de população. Então, de novo, você tem lá a China em primeiro lugar, a Índia em segundo, todos eles com 1,5 bilhão quase de pessoas, que é até um problema, né? Você tem os Estados Unidos com quase 350 milhões,
que é um país muito grande. A Indonésia, pouca gente lembra da Indonésia, mas é o maior país muçulmano do mundo, um monte de ilhazinha, 200 e tantas mil pessoas lá, e o Brasil. Então nós temos gente, o que significa mercado. E nós chegamos a ser, nessa época de 2008, o quinto maior país em economia, o nosso PIB. Hoje nós estamos em 8º lugar, mas se tudo corre bem e não tem corrido bem com a nossa economia, não tem nada para dizer que o Brasil não fica entre os top 5 do mundo em grana. Então, aí você olha um país que tem tudo isso, e tem água, a maior reserva de água do mundo, tem energia, você tem petróleo no pré-sal, você tem vento em quase todo o país na costa, que é energia eólica, e você tem sol. O melhor dia de sol da Inglaterra é pior do que o pior dia de sol do Nordeste. Eu imagino que tem de energia solar ali. Então, assim, o potencial do país para investimento, se você tem que colocar dinheiro em algum lugar, é nos Estados Unidos e no Brasil. Agora, por que a gente não tem dinheiro aqui? Porque a nossa infraestrutura mínima para poder receber e devolver, ela não era confiável. Será que o país vai fazer mesmo a reforma? Então fica uma questão política. Será que vai fazer a reforma? E toda vez que aparece um não, nas várias reformas que estão colocadas aí, o dinheiro não entra, entra devagar, muda de ideia. Aí vem também a facilidade do Brasil de não dar visibilidade para o investidor. Então, as regras mudam muito rápido aqui. E aí, então, essa atração do dinheiro para investimento, que é o que eles chamam de investimento estrangeiro direto, IED em português, FDI em inglês, o Brasil hoje está o 4º maior país do mundo em atração de capital para investimento. Não é dinheiro para bolsa, para juros, é dinheiro para fazer fábrica, para comprar empresas, para fazer produção. Então, nós temos uma grande atratividade. Só que essa crise política que está no meio aqui, ela deixa uma dúvida sobre se o investidor colocar grana aqui vai levar a grana de volta. Então você vê, nós não temos taxa de juros para poder atrair hoje capital estrangeiro. Porque a nossa taxa de juros é historicamente a mais baixa do mundo, do Brasil, e ainda está alta em relação ao mundo, mas é muito baixa para atrair dólares. E, aliás, razão pela qual o dólar subiu muito antes dessa crise. O dólar estava subindo porque o dinheiro investido em juros estava saindo. Na hora que a taxa de juros baixou de 6, saiu o dinheiro. O que era uma saída boa. Então, era uma apreciação boa, porque o dinheiro, o smart money, estava saindo. Nós não temos, hoje, projetos de infraestrutura muito claros para dizer invista no Brasil. E nós temos uma crise no mundo que está parando as economias de todos os lugares. Então, esse, para mim, é o drama econômico aqui. Quando acabar essa crise de saúde, que tem data marcada para acabar, esse negócio é uma questão de meses, o que vai acontecer com a crise econômica? Para onde vai o dinheiro? Se o Brasil tiver minimamente a condição de fazer lição de casa, o mundo inteiro está perguntando com o dinheiro queimando na mão, onde eu ponho esse dinheiro? E nós deveríamos ser essa resposta. Então, acho que o que está em jogo hoje é se nós vamos ser ou não ser essa resposta. Se a resposta é afirmativa, meu amigo, compre ações, porque vai subir muito. Bom, já fica a dica aí, pessoal, para se recuperar da crise aí, compre ações. Mas, ô Paulo, nesse cenário da crise que tem um prazo para acabar, agora, uma das formas que você comentou aí que as empresas podem vir para cá é através de privatização. Mas agora a gente não estaria entregando muito barato as nossas empresas por conta do dólar e tudo mais? E outra, como que nós... Eu fico pensando, né? Será que nós, população, não poderíamos trazer alguma coisa de factual para que os investidores olhem para o Brasil como esse potencial? Porque o que a gente tem visto o entrave político é o que acaba tirando esse pessoal do foco aqui no Brasil. O que nós, como povo, poderíamos fazer para tentar mostrar uma cara diferente, entendeu?
São duas perguntas muito fortes aí, né? Vou tentar. Acho que a primeira é mais fácil de responder, né? Realmente, a privatização, ela vai perder valor de mercado quando você tem o seu ativo depreciado. Então, as empresas valem muito menos, você vai vender mais barato? Não vale a pena vender? Então, é uma perda em relação ao que poderia ser. Agora, tem que entender que a razão da privatização não é ganhar dinheiro para ficar rico. A razão da privatização é mudar o modelo da economia. Então, privatizar significa empresas que estão na mão do Estado passam para a mão privada. Sendo assim muito radical, se você desse de graça, ainda estava bom. Porque na hora em que a iniciativa privada começa a gerenciar o negócio, e é óbvio que tem alguns setores que têm que ser preservados, né? Eu não sou a favor de Banco do Brasil, Petrobras, ponto. Porque são áreas muito estratégicas no país. Agora, tem muita empresa para ser privatizada. Por exemplo, agora está no marco de regulatório do saneamento. Eu tive essa semana uma reunião com ministros lá de Brasília para falar nesse assunto aqui, que é uma agenda violenta, que se estima ter um movimento aí de 240 bilhões de dólares no final da história, e que tem muito a ver com o nosso sucesso, porque o Brasil não tem água potável tratada totalmente, temos bons indicadores, mas ainda não é 100%, Sim. E está longe de ter saneamento básico feito. Então, esse dinheiro todo é uma montanha de dinheiro para que o saneamento dos municípios, 5.570 municípios, seja refeito e a pessoa não tenha o esgoto contaminando a água potável. Essas obras são obras de infraestrutura. Para fazer isso, você vai ter que privatizar todas as empresas de saneamento. Então, você tem lá a Sabesp, a Sanepar, são as grandonas, as mais estruturadas do Brasil, que não vão dar conta do recado, porque a meta é 100% de água tratada e 100% de coleta de esgoto e tratamento de esgoto. O Brasil hoje, na média, faz só 60% de coleta e só 40% de tratamento do esgoto. Então, essa é uma típica obra que vai precisar de muita grana para poder fazer. Então, quando você privatiza a empresa, você dá chance para esse capital entrar, investir e ganhar depois o retorno. Então, todas as regras têm que ser colocadas, há muitas privatizações que foram mal feitas, outras privatizações foram bem feitas, mas mal precificadas. Então, se, por exemplo, olhar aqui, eu não sei quantos dessa live aqui estão fora de São Paulo, mas se qualquer brasileiro sai de onde está e vem para São Paulo, você vai descobrir que São Paulo tem um negócio que é padrão mundial, estrada. As estradas brasileiras são uma droga, as estradas paulistas são ótimas. Exatamente. Então, elas são ranqueadas, das 10 melhores, você tem 8 de São Paulo nas 10 melhores do Brasil. Sim. 8 de 10. Então, é inegável que você tem uma infraestrutura, uma malha rodoviária muito melhor agora. Agora você tem um monte de pedágio. E, então, é o preço dessa privatização que foi mal feito. E está sendo reestruturado, recatorado, blá, blá, blá. Então, o meu ponto aqui é, privatização, ele não é apenas para arrecadar o dinheiro. É para tirar um fardo de cima do governo. O que o ministro fez, ele é uma linha liberal, aí tem quem goste e quem não goste, mas ele tem uma razão no que ele fala. A carga mais pesada de grana sobre o Estado, que o impedia de investir, a capacidade de investimento do Brasil é abaixo de 15% do PIB. E o número ótimo devia ser, no mínimo, uns 20%. Alguns falam 25%. Então, se sobrar dinheiro da economia, você consegue investir. A comparação é muito simples. Imagina que o Brasil é uma família. Então, você tem lá a renda, a arrecadação, que no caso do governo são os impostos, é o seu salário. O salário do pai, da mãe ou dos filhos que trabalhem gera quanto que aquele país tem de receita. Aí tem os gastos, do aluguel, contas e tal, que são, no caso do governo, 70% para mais por cento de gastos com o funcionalismo público. Então, a folha gasta 70%. Gente. Depois tem os gastos correntes, você tem que comprar gasolina, fazer as contas de água e luz, fazer a manutenção dos prédios, e tudo isso aí que já vai mais outros 10%, 15%. E aí você tem que investir.
Investir que seria construir estrada, fazer hospital, fazer obras de infraestrutura, fazer estrutura que permita que as empresas possam ser produtivas. O agronegócio, por exemplo, aí, o Brasil ele é de longe o melhor país do mundo no agronegócio. Agora, a eficiência do produtor lá de soja na fazenda no meio do Mato Grosso é imbatível. Na hora que você coloca o custo do frete para tirar a soja no meio do Mato Grosso e trazer para um porto do Paraná ou de São Paulo, o preço fica mais caro que o dos Estados Unidos. Então, por quê? Porque não tem infraestrutura. Então, a gente sofre com a infraestrutura que o governo devia ter investido. Então, o que eu estou falando com isso? Esse país, na hora que o balanço dele ficou ruim, ele não tem dinheiro para poder investir. Esses 25% que devia sobrar, não sobra. E aí, então, grana é insuficiente. O que o ministro pensou? Vamos diminuir a conta do que nós gastamos. Qual é o maior gasto do país? O maior gasto do país era a Previdência. Então, você tem que botar a grana para poder fechar o buraco já existente da Previdência. Mal ou bem, isso foi resolvido. Então, é uns 700 bilhões ano que vai sair da conta do orçamento brasileiro. O segundo maior gasto é dos salários, a carga do funcionalismo público. Então, ele tem uma reforma administrativa para fazer, para baixar essa carga aí. E aí você tem, o segundo maior é juros, encargos de juros, por volta de 400 bilhões. Então, quando baixa a taxa de juros, ele diminui o serviço da dívida, ou seja, ele tem que pagar menos juros, ainda que continue devendo o mesmo principal, mas o serviço da dívida diminuiu muito. Vai cair quase 100 bilhões por ano, só com essa queda da Selic aí, para 6, para 4,5. Agora, então, para 3,5, pior ainda, ou melhor ainda. Então, está economizando esse dinheiro. E o que o governo queria fazer? Ele diminuiu o serviço da dívida. Agora ele tem que pagar a dívida. Ou seja, na hora em que venceu o contrato, venceu o título público, em vez dele rolar para um juro mais barato, ele vai lá e paga. E diminui a dívida do país, que está beirando 80% do PIB. Com que dinheiro ele paga? Com o dinheiro da privatização. Então, a ideia do governo é privatizar um monte de coisa e diminuir o estoque da dívida. Que nessa hora você consegue ter força financeira para investir. Então, a lógica está perfeita, só que tem que combinar com os russos, né? No caso, não são os russos, são os chineses. Eu adorei esse seu comentário, que eu acho que até quebra um pouco daquele estigma que o pessoal tem de que a gente sempre vende as empresas baratas. Mas o lance não é tanto a empresa ser vendida barato ou caro, claro que é sempre melhor precificar ela bem, mas o lance é o Brasil crescer através de infraestrutura que vai vir de investimento, né? Porque, pessoal, só para vocês pensarem, né? Por que a China cresceu tanto nos últimos anos? Porque todo o dinheiro que ia para lá é em infraestrutura. E agora os caras têm sistema aí de transporte absurdo, os maiores hubs, o maior aeroporto do mundo, sei lá, os 3 maiores portos do mundo estão na China. Então foi isso que fez o país chegar onde está. Minha prima está aqui na live, ela morou lá 1 ano, ela sabe bem o que eu estou falando. E outra coisa que é interessante, né? Por que a crise do Covid não invadiu a África? Porque tem um baixo nível de conectividade. Por que foi tão crítico o governo chinês fechar aquela província de Wuhan, de Hubei, lá onde ficava o Wuhan, tão rápido? Porque tem muita conectividade e aí o vírus se espalha mais. Foi por isso que na Europa ele se espalhou rápido, nos Estados Unidos se espalhou rápido e aqui no Brasil ainda não está tão rápido. Então, assim, os países onde ele mais se espalhou, a gente vê que tem melhor infraestrutura, são países mais conectados, acabam atraindo mais investimentos, são mais ricos, tudo mais. Então, o fato de não ter espalhado tanto no Brasil não é bom do ponto de vista econômico, né? Graças a Deus que não espalhou, porque a gente está vivendo uma crise de saúde, né? Mas mostra que a gente deveria se preocupar muito mais com isso do que com o dinheiro da empresa mesmo, como o Paulo falou, né? Excelente comentário, eu nunca tinha olhado para essa perspectiva. Ô Paulo, antes de você responder a segunda pergunta, que eu acho que ela é mais crítica, e eu queria entrar um pouquinho mais na vida do empresário, eu tenho uma outra pergunta. Quando você falou aí desse peso, quando você estava lá no evento com o Tony Blair, falava muito dessa balança, né? Leste, oeste, oriente, ocidente, tudo mais.
Eu tenho uma teoria que a gente talvez, nesse momento, esteja vivendo uma transferência de poder, que economicamente a gente já vem estudando dessa migração do poder econômico e político para o Oriente, mas nesse caso ele tem um arquétipo muito comum, que é tipo assim, Napoleão veio com seu cavalo branco, gerou uma guerra na Europa, teve fome, um monte de doença, e a Inglaterra se tornou o país referência no mundo, né? Se tornou o grande poder político e econômico. Os Estados Unidos estava crescendo no começo do século XX, aí veio Hitler com o seu nacionalismo, gerou uma guerra, fome e peste, os Estados Unidos passou a dominar. Será que a gente não pode estar efetivamente vivendo um momento de transição para a China e a gente daí e a China efetivamente se tornar? Porque eu lembro que a pergunta no passado era se a China um dia se tornaria a maior potência. Hoje a pergunta já era quando, né? Alguns anos atrás a pergunta já passou para quando. Agora com essa crise talvez já seja agora, né? Eu acho que isso muda tudo, até a forma de fazer negócio. Não sei se você tem experiência com negócios na China e tudo mais. O que você poderia falar um pouco mais desse peso aí, Oriente e Ocidente? Olha, essa é realmente a grande pergunta, a grande preocupação geopolítica e a geoestratégica também. Não existe na história da humanidade, para ficar mais no sociológico aqui primeiro, depois a gente vai para o econômico, né? Não existe na nossa história de civilização um país que 2 vezes foi a maior potência mundial. A China vai ser o primeiro. Então, você pega lá os mesopotâmios, os babilônicos, os egípcios, o Império Romano, e aí você passou pela Inglaterra, Estados Unidos, Rússia no seu momento. Agora, a China, ela foi o país mais desenvolvido e mais próspero do mundo, e agora vai voltar a ser de novo. E China, aí eu tive na China algumas vezes mesmo, é um país que a gente não conhece, não conhece. China quer dizer em chinês Império do Meio. E o ideograma para a China é um quadradinho assim, né? Um quadradinho abaulado com uma haste vertical. Então, eles são fechados, eles são fechados. O chinês construiu a muralha porque ele falou assim, nós aqui, o resto do mundo não interessa. A China de Marco Polo, que era o país mais desenvolvido do mundo, ela não estava nem para fora. A China não é imperialista. Ela não é um país que quer crescer, crescer, crescer e dominar. Não é o Gengis Khan lá, mongol, para ficar pertinho da China, que queria ir para todo lugar e foi para lugar nenhum. Então, existe uma mentalidade, existe um pensamento, existe uma maneira de ser chinesa que a gente não conhece. Eles andam de uma forma absolutamente diferente. Tive algumas experiências assim, brutais na China, e uma delas é até interessante, porque eu estava falando num painel lá na China, e estava junto um vice-ministro lá dos transportes, e aí você falou dos aeroportos e tal, eu lembrei disso, porque a China, para preparar-se para a Olimpíada de 2008, ela investiu e abriu para o mundo como nunca tinha sido aberta antes, né? Então, eu lembro quando eu fui para Shanghai a primeira vez, o gate, o finger do avião era 230 alguma coisa, o número do gate. Caramba! Aqui em Congonha, em Guarulhos também tem 200 alguma coisa, mas eles vão pulando de 100 em 100, né? Então lá não, lá tem todos os 238 gates lá e tem 2 aeroportos na cidade. Então, e esse subministro, ele falou assim, ó, aqui na China nós temos um ditado, é aquela história também do provérbio chinês, né? Quer crescer, você quer crescer, construa a estrada primeiro. Então, eles investiram na época, ele falou, 80 bilhões de dólares em aeroportos, para todas as grandes cidades que eles tinham lá. Tinha estudo de viabilidade? Não. O aeroporto tinha fluxo de gente para poder justificar? Não. Ele foi lá e construiu. Legal. Construiu 80 bilhões de dólares, né? O nosso aeroporto aqui de Guarulhos foi 4 bilhões. Então, você imagina, se você coloca 80, quantos aeroportos tipo Guarulhos nós vamos ter no Brasil? Precisa? Não sei. Claro que eu não estou dizendo com isso que a gente tem que gastar dinheiro como o chinês gasta. Mas eles investem na infraestrutura e aí depois permite que o negócio cresça em cima. É uma mentalidade, é uma maneira de fazer, é uma forma de enxergar. E eles são grupais. Então eles fazem as coisas entre si ali e é bem diferente do Brasil. Agora,
O que é importante nisso? E aí tem um aspecto até que é um aspecto de valores culturais também. Nesse mundo do futuro aí, supondo que o Brasil faça a lição de casa dele, nós vamos ter como primeiro lugar a China. O maior país do mundo, China. Segundo maior país do mundo, Estados Unidos. Vai continuar sendo hoje. Os Estados Unidos tem uma volta de 14 trilhões de PIB, a China está com 10 e pouco, e os Estados Unidos vai continuar sendo relevante. O Japão é o terceiro, ele está parado, mas ele também não vai perder a importância que tem. Ele vai ficar ali nessas posições maiores. Então, o Japão está no G7 do futuro. Aí você tem Índia, que tem 1,5 bilhão de pessoas também. Então, por pior que seja a economia, o ganho de escala vai fazer com que a Índia continue crescendo, e ela está crescendo muito, por causa da participação do Brasil já. Então, Índia na nossa frente. Aí você tem Indonésia, como eu falei, que é um país. Você tem Rússia, Brasil. Então você tem um G7 do mundo, cujos únicos países ocidentais serão Estados Unidos e Brasil. Caramba. A Alemanha vai ficar para o 8º lugar. Caramba. Então, agora, imagina um mundo em que os valores não são ocidentais. Então, hoje, já faz 3 anos isso, pela primeira vez na história, o PIB mundial é maior no Oriente do que no Ocidente. Então, porque lá, como eu falei, lá você tem China, Japão, Coreia, Índia, então são economias fortes, Indonésia crescendo, que estão crescendo lá. E aqui está estagnado. Então, já tem mais dinheiro para lá do que para cá. Já tem uma geopolítica. A China pode emergir dessa crise com mais poder relativo? Com certeza vai emergir com mais poder relativo. Ela vai ganhar dos Estados Unidos em termos geopolíticos? Eu acho que não. A China está longe, tem uma fuga para o dólar aqui, como eu falei, o dólar é a moeda do mundo. A China não está nem perto de ser uma moeda com liquidez mundial, quer dizer, ela não consegue ser nem um dólar canadense em termos de importância de liquidez mundial, para não dizer um iene, um franco suíço, uma libra esterlina, um euro, e aí vem o dólar. Então tem um longo caminho para o renminbi aí, que é a moeda deles, ter uma força de moeda de valor de referência. Ser uma moeda forte. Agora, eles estão crescendo. E essa balança ela vai cada vez mais inclinar para lá. E, para encerrar esse lado da China aí, nós somos muito, muito diferentes do resto do mundo. Porque o Brasil é o maior país que tem um crédito de balança comercial com a China. O Brasil exporta para a China mais do que importa da China. Então, nós temos uma importância para a China, que é uma importância de segurança alimentar. Esses dados também eu aprendi nessas viagens aí. Há 20 anos atrás, um chinês médio consumia 4% de gordura, proteína animal, numa refeição média dele. Então, 4% do que ele comia era carne. Ou seja, ele comia grama. Hoje ele está comendo 17% a 20%. Caramba. E o que ele está comendo? Ele está comendo frango e porco do Brasil. Para não dizer a carne de vaca. Então, eles não têm a segurança alimentar interna, eles precisam importar. Sem falar na soja, que vai também para que o próprio porco chinês, eles são grandes produtores de carne suína, agora essa grande crise lá deu uma praga ali, eles tiveram que matar quase metade do plantel. Então, a soja vai para o animal e vai para a população também, que tem uma base de comida em soja muito grande. Então, o Brasil exporta soja, exporta carne, exporta derivados, comida e também exporta minério. Quando a China entra numa crise econômica, ou ela diminuiu o crescimento econômico, a Vale vai parar de exportar minério. Então, nessa crise atual, com todo esse panorama de recessão na China, ou de diminuição do crescimento, o preço do ferro no mundo, minério de ferro, caiu bastante, a Vale vai sofrer. Mas a BR Foods vai continuar exportando comida, porque o chinês não vai voltar a comer grama. Ele vai continuar comendo carne. Então, o Brasil ele tem uma importância estratégica que poucos países têm em relação à China. Poucos países têm. Pô, legal. Fica a dica aí para o empreendedor que está escutando a nossa live, né? A Semana do Empreendedor Criativo, já começa a pensar como que você vai
conseguir operar com a China caso você não opere hoje, né? É uma estratégia, uma saída que você tem para os próximos meses aí, é tentar começar a gerar um fluxo de negócio com eles. E aí, eu queria que a gente saísse um pouco aí do macroeconômico, que é super importante a gente ver isso, e trazer um pouco para o micro e a gente começar a trabalhar com o empreendedor, né? Hoje eu li uma matéria no New York Times falando que o Trump quer já botar a economia de volta, as pessoas na rua de volta em 15 dias, seja lá o que der, né? Do ponto de vista de saúde, porque ele falou assim, ó, nosso país não está preparado para um shutdown, para um fechamento completo. E aí eu respondi, alguns grupos me mandaram isso, eu respondi assim, cara, é porque você está olhando para o lado errado. Você tem que construir um novo país. Eu acho que esse é o lance do momento que a gente está agora. Esse lockdown, eu vejo que é um momento diferente, por isso até que eu trouxe o tema da criatividade, né? Eu acho que todo mundo, economicamente, país, tudo mais, e empresários vão ter que ser criativos para conseguir sair dessa situação, né? Não sei se tu concorda comigo, Paulo. Eu acho que é justamente aproveitar esse momento para ser criativo, porque você vai precisar ser criativo de alguma maneira, né? E aí, o que você consegue dizer aí, talvez do histórico das crises que você já passou e tal, o que ajudou o pequeno empresário ou o executivo de uma média empresa, tudo mais, a superar crises? Deixa eu juntar isso aí com a segunda parte da sua pergunta, que até eu vi aí que passou, que é assim, Sim. e nós com isso, né? O que a gente pode fazer em relação Exatamente. a essas coisas, né? O que o povo pode participar nessa história, qual é a nossa posição como brasileiros? Então, já que nós estamos nesse país que tem todas essas características, que o mundo inteiro não tem, nós temos tamanho, nós temos estrutura, nós temos riqueza, nós temos que ter um povo condizente com tudo isso também. Então, eu acho que essa crise mostra uma necessidade do Brasil mudar em um aspecto. Nós temos que pensar global. E nós temos que pensar digital. Então, quando você viaja bastante no mundo aí, você conversa, por exemplo, com um indiano, um cara da Índia, ele pensa global. Ele monta um negócio, ele monta uma empresa, e qual é o mercado dele? O mercado dele é o mundo inteiro. Ele quer vender para o mundo inteiro. Então, não é à toa lá que tem, não é só o call center que está na Índia lá, que é do mundo inteiro, que você tem indiano com acento canadense, indiano com acento britânico, indiano com acento... Porque ele fala o inglês da pessoa, do país onde a pessoa está, e a pessoa pensa que está naquele país, mas na verdade está falando na Índia. Então eles têm uma fábrica de call centers lá. Ele pensa global. Ele pensa global. Eu atendi uma vez um cara que veio falar comigo lá, que queria fazer negócio. Perguntei onde ele estava, ele falou, começou a falar todos os países do mundo. Quantos funcionários você tem? 5. Eu fiquei para a cara do... Esse cara está me enganando aqui. Ele criou um negócio tão assim, parecia que era uma multinacional, eram 5 pessoas. Porque ele pensa global. Um outro país que pensa global, até porque não pode deixar de pensar global, é Israel. O que Israel faz? Ele exporta tecnologia. Ele tem mercado interno? De jeito nenhum. Israel tem terra, Israel é do tamanho de Sergipe. E sendo que Sergipe não tem deserto. E Israel está cheio de deserto. Então é um Sergipe cheio de deserto com um palestino no meio. Israel tem riqueza, não tem nem água, não tem petróleo, nada, não tem energia. Tem sol, isso realmente tem sol lá, tem areia e sol, que eles inclusive usam muito bem. O que eles têm? Tecnologia e inovação. Então eles exportam tecnologia e inovação. Quando o israelense monta um negócio, ele pensa no mundo inteiro. Se você olhar as grandes empresas do mundo, não apenas as que estão em Israel, tem um judeu no meio. Então, né? Google, Facebook, são judeus. E então, nesta hora, o Brasil tem que pensar global, porque nós somos um país tão grande e ao mesmo tempo tão fechado, que quando a gente monta um negócio, a gente está pensando no nosso bairro aqui. Ah, eu vou montar uma barbearia porque vai ter um monte de carinha cortando cabelo. Ou cabeleireiro, né, que é mais comum do que uma barbearia. Ah, eu vou fazer um comércio que vai vender comida, que vai comprar lá no Mato Grosso e trazer para o Rio Grande do Sul. Então a gente pensa Brasil. E, como eu disse, nós temos 200 milhões de brasileiros, tem mercado, dá para pensar Brasil. Né? O Chile não pode pensar Chile, porque o Chile todinho não dá São Paulo cidade. Então, ele tem que se virar para pensar para o mundo. Agora, nós podemos pensar global.
Nós temos muito o que fazer em termos de tecnologia e inovação, que é outra área aí, para posicionar o nosso negócio num outro parâmetro lá fora. Por isso que a educação é fundamental, que é um grande drama aqui no Brasil, mas se você consegue ter um padrão tecnológico suficiente, as condições de contorno já são mais que suficientes. A gente falou de privatização, ó, estamos fazendo uma live agora, né? Eu estou usando aqui, no meu caso, vou fazer propaganda de graça aqui, né? Um Samsung, então é um aparelho coreano que eu estou usando para poder fazer, como smartphone, uma live que vai usar aí, no meu caso, a Vivo, que é uma empresa espanhola, que está fazendo a telecomunicação no Brasil. Então, no aparelho coreano, uma empresa espanhola, usando telefonia brasileira. Um aplicativo americano. E o aplicativo é americano. Eu estou usando o Instagram, que é um aplicativo americano-judeu. Né? Exato. Já que é Facebook, é o Zuckerberg aí que é o dono. Então assim, o que isso quer dizer? Os mais velhos, aí vou pegar o meu cabelo branco aqui, né? Os mais velhos, quando não tinha privatização da telefonia, uma linha telefônica fixa, na minha casa aqui, custava $4.000. Então, para ter um telefone na parede que eu ligasse e discasse o número discado, $4.000. Uhum. Então, quando você privatiza, vem esse fluxo de gente, de dinheiro e de democratização que faz com que você tenha uma tecnologia que hoje te integra com o mundo inteiro. Isso foi bom para o Brasil, bom para os brasileiros e bom para as empresas que investiram aqui. Então, agora tem uma volta que também pode ser feita. Quando eu tenho a tecnologia de alguma coisa que o Brasil é bom, então saiba disso, quando você for para o resto do mundo, em termos de negócios, eles não vão perguntar de samba, carnaval e futebol. Eles vão perguntar de energia, agricultura, água. Vão perguntar de programação em mobile, que o Brasil é bom, em capacidade da indústria de entertainment, de modelagem, de fazer filmes, desenho, animação gráfica, que o Brasil é bom. Então você consegue aqui dentro do Brasil ter uma escola onde você aprende isso. Então, o que essa crise está mostrando? Que você precisa aprender coisas que você não sabe e ser bom em coisas que o mundo inteiro valoriza. E está cheio delas. E aí, só para engatar uma pergunta que não foi feita, mas nós estamos no meio dessa crise aqui do coronavírus, parados em casa. Então, a pergunta para cada um de vocês aí que está me ouvindo. O que você está fazendo com o seu tempo? Porque se você ficar parado aí, zerando as séries, as maratona de séries do Netflix, não vai adiantar nada. Você não vai nem lembrar qualquer história. E depois de uns meses você vai assistir aquele mesmo episódio, você já não sabe o que aconteceu. De tanta informação ao mesmo tempo que não te serve para nada. Agora, se você resolver pegar o seu tempo, que agora sobrou, e investir em aprender alguma coisa, você tem a própria internet como instrumento de educação. Você tem um EAD que você pode aprender uma língua. Você pode aprender uma programação. Você pode adquirir um conhecimento. Você pode ler a Bíblia, memorizar a Bíblia. Aí eu venho aplicar, vou falar do JFA aqui daqui a pouco, né? Fazer propaganda da Bíblia digital. Então você pode usar o seu tempo de uma maneira que vai te tirar dessa crise mais conectado. E vou te dizer outra verdade, porque eu tenho certeza que quem está me ouvindo aqui agora, na sua imensa maioria, não são os milionários que estão preocupados com o dinheiro que eles perderam na Bolsa. Sim. Para quem não tem grana, ou seja, você, essa crise é oportunidade. Porque você perdeu pouco e o grandão que está lá em cima está totalmente zonzo. Então essa é uma hora de reacomodar. É uma hora do ranking mudar. De gente que não era passar a ser. Pô, excelente. Então é uma baita de uma oportunidade. Então, em vez de você ficar reclamando, chorando e falando que você não pode ir na esquina lá encontrar seu amigo, invista em você mesmo. E pense num negócio que seja global. Saia mais tecnológico, saia mais inovador e saia pensando diferente. Porque essa mentalidade da crise, assim como esse vírus veio do nada e chegou aqui, nós do nada podemos chegar em qualquer lugar também. Sim. Não, é legal você comentar essa perspectiva do global, porque eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos ano passado, né? E mesmo que eles atendam somente o mercado
deles, assim, algumas empresas que eu vou comentar, ainda assim eles têm essa visão, né? O cara começou com uma pizzaria, que ele tinha o carro dele, que ele saía para fazer entrega, e hoje é a Papa John's, que tem 500 lojas nos Estados Unidos inteiro, entendeu? O Panera Bread era a padariazinha do bairro ali, e hoje tem 800 lojas. O Brasil, a gente parece que nunca consegue começar assim, entendeu? A gente nunca começa pensando, vou atingir o país inteiro. É muito raro, são pouquíssimos empreendedores do Brasil que têm essa perspectiva. Quanto mais global, que hoje está mais fácil, né? Com o digital aí tá bem mais fácil. E aí você comentou da Bíblia, né? Eu acho que é legal você trazer o case da Bíblia JFA, justamente para o pessoal ter essa perspectiva do digital, né? Gente, eu lembro muito bem, assim, quando eu comecei o meu trabalho com tecnologia, startups, falava-se muito da Resultados Digitais, que é uma empresa de automação de marketing lá de Florianópolis. E, uma referência no Brasil, uma das maiores startups, virou unicórnio recentemente e tudo mais. E uma coisa que muita gente falava na época era a seguinte: os caras da Resultados Digitais foram muito inteligentes porque eles fecharam o mercado para eles. E hoje, se um concorrente de fora quiser entrar aqui, vai ser obrigado a comprar eles. O que aconteceu? Um ano depois, o HubSpot, que era quem eles basicamente copiaram o modelo, simplesmente entrou no Brasil e pegou um mercado gigantesco. E entrou outro, o Lead Lovers, que pegou um mercado gigantesco. Então, assim, o digital, primeiro, tem um mercado gigantesco e não tem mais barreira. O digital não te impõe barreira nenhuma, né? Você está na nuvem, você está em qualquer lugar. Então, os caras entraram aqui, não precisaram comprar resultados digitais, entendeu? Que era o que todo investidor acreditava na época, porque no digital é outra lógica de negócio. Conta um pouquinho para a gente aí, Paulo, como é que é essa tua experiência com o digital, para o pessoal começar a pegar essa mentalidade aí. Você colocou os dois lados da questão. Primeiro, a tecnologia, ela permite coisas maravilhosas, né? Você do nada pode se tornar um grandão. Por outro lado, também, ela permite uma permeabilidade aí, que você, de repente, saiu do tudo para o nada. Então, precificar o quanto você vale e saber mudar é muito, muito, muito importante. Essa é uma mentalidade de private equity, né? Private equity é o pessoal. No ciclo do mercado de capitais, funciona assim. Tem lá, vou simplificar um pouquinho, mas funciona exatamente assim. Tem lá dois universitários com uma ideia na faculdade. Então, eles têm uma ideia, eles querem fazer aquele negócio, começam a desenvolver uma tecnologia, e aí, então, essa é a startup. Ele teve um start. A gente pode atualizar essa proposta como você e o seu marido estão em casa agora no coronavírus, sem fazer nada, tiveram uma ideia. É isso aí. Vou fazer um negócio diferente. Tum. Aí você começa a pensar. Aí, para que aquela ideia melhore, é uma história comprida aí, você tem que ter dinheiro. Tem que ter alguém que invista na ideia. Ou é o seu cunhado, ou é você mesmo com as suas finanças, ou então é um anjo. Então, vem um anjo em sua vida e põe um dinheirinho lá. Então, esse dinheiro que é chamado... Às vezes é mais diabo do que anjo, né? Toma cuidado com o que o anjo está cobrando por esse negócio, né? Se ele é um anjo caído ou não, né? Se ele desceu, se ele subiu. Os anjos subindo aí. Eu participei... Bom, outra história. Então, o capital semente, seed money, ou o anjo investidor, é o cara que vai colocar um dinheirinho. Esse dinheirinho oscila entre 100 mil, 200 mil reais, até 100 mil dólares, pensando em moeda lá fora, num ano, para você poder ter a sua ideia crescendo. Então, é pouca grana, se pensar em termos de dinheiro absoluto, mas é óbvio que 200 mil, muitas pessoas não têm para poder investir em si mesmas nisso aí. Para poder ter um proof of concept, modelar, criar, montar um negócio, testar o mercado, fazer todas as análises. Quando a empresa está pré-operacional para começar, ela começa a produzir e ter um faturamento, aí então já vai entrar um outro tipo de investidor. Esse investidor é chamado Private Equity, ou Venture Capital, que é capital de risco e é um acionista privado. Então, Private Equity literalmente seria um acionista privado, ele vai ter uma participação acionária na sua empresa, que não existe na bolsa, ele é só acionista da sua empresa. Ô Paulo, a live vai acabar aqui, que tem tempo no Instagram, já vou começar de novo, tá, pessoal? Vocês voltem aqui. Tem 1 hora de limite, eu vou terminar essa aqui e aí a gente já retoma, tá? Só preciso